Saudações positivas, galera da internet. Aqui é Anderson Cruz, trazendo para você mais um conteúdo relacionado à tecnologia, hardware, robótica, inteligência artificial e muita coisa interessante para vocês. É uma honra, com certeza, estar aqui, sempre poder colaborando com conteúdos que possam agregar valor na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Nossas palestras estão aí já durando alguns meses e isso é importante porque tem muito conteúdo interessante para que você possa acompanhar aí na sua casa pelos dispositivos e que você possa acompanhar através dos nossos canais de comunicação. Não esqueça também de assistir aos outros conteúdos que estão disponíveis, conteúdos de inglês, conteúdo de games, conteúdo comportamental e profissional. Nós temos uma grande equipe de profissionais aqui que estão se dedicando a trazer para vocês conteúdos de qualidade e que com certeza vão agregar cada vez mais na sua vida. Hoje eu vou trazer para você nesse nosso encontro, nessa nossa palestra, algumas dicas de edição de texto que vão ajudar muito, que vão fazer a diferença nos seus trabalhos e vão transformar cada vez mais em trabalhos profissionais. Então, o objetivo desse nosso encontro é apresentar para você alguns passos e algumas ferramentas que são utilizadas para que você tenha uma edição de texto com mais qualidade e mais profissionalismo. A ferramenta que nós vamos utilizar é o Microsoft Word, mas esses conceitos eles podem ser adaptados de acordo com as plataformas que você for utilizar. Então, o conceito de formatação, o conceito de utilização de algumas ferramentas, basta você conhecer esse mesmo procedimento ou no Google Docs ou em alguma outra plataforma, porém o raciocínio como um todo segue o mesmo princípio. Nós vamos então conhecer algumas ferramentas, vamos utilizar essas ferramentas dentro de um exemplo de um arquivo e nós vamos concluir o nosso assunto. Vamos lá então? Muito bem, nós vamos iniciar então com uma dica que eu acredito ser muito importante na utilização de formatação de documentos, seja esses documentos um trabalho acadêmico que você vai criar, seja também um trabalho profissional que você esteja fazendo num ambiente de trabalho. Um dos recursos que muitos treinandos, muitos alunos acabam tendo um pouquinho de dificuldade na utilização, que é a utilização de textos com colunas. Esses textos com colunas, dividi-los em colunas, organizá-los em colunas, acaba gerando um pouquinho de dificuldade. Então, minha primeira dica para você é como fazer a formatação adequada para que não ocorram problemas. É um segredo muito simples, muito prático para você utilizar aí no seu dia a dia. Para fazer esse trabalho com colunas, a gente precisa ter um texto, né? Eu já comentei com vocês numa palestra anterior que nós temos uma função dentro do dentro do Microsoft Word, que é a função rand. E a função rand de randômico, ela vai criar um texto e esse texto pode ter uma quantidade de parágrafos e uma quantidade de linhas, né? Então, eu inicio com a função rand, aí eu vou colocar a quantidade de parágrafos e depois a quantidade de linhas para cada parágrafo. E ele gera um texto que na verdade ele vai pegar esse texto de lá do arquivo de ajuda do Microsoft Word. Eu quero mostrar para você uma outra opção. Não temos apenas essa opção que é o rand. Você pode trocar aqui a palavra rand, né? Nós vamos trocar aqui a função por loren. Olha só que interessante. O loren, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai colocar aqui uma quantidade de parágrafos e para cada parágrafo uma quantidade de linhas, porém, ele vai criar um texto que é aquele texto bem conhecido na internet, nos exemplos que você vai buscar por aí, que é o lorem ipsum.
E aí esse texto com as letrinhas diferentes, bagunçadas aí, vão ter também um conteúdo para que você possa utilizar como exemplo de formatação. Para não ter que estragar um arquivo que você já tenha pronto, ou você quer praticar sem ter, né? Sem ter o medo de errar, que isso é fundamental, é através dos erros, é através dessa tentativa de fazer o melhor cada vez mais, que você vai ganhando a habilidade, que você vai ganhando aí a experiência na utilização de uma ferramenta de tecnologia. Então, tem duas opções aí para você utilizar. O Loren, né, que você utiliza, colocando a mesma coisa do Hand, né, que também você pode utilizar através da elaboração do texto. Bom, com o texto pronto, aqui vem o segredo. Se você fizer a seleção, e quando eu falo de seleção de texto, você pode clicar e arrastar, você já sabe. Você pode ter o Ctrl T, que também vai selecionar todo o texto. Porém, o que eu quero que você observe é o seguinte, tem até mais outras opções, né? Se eu quero selecionar só o parágrafo, eu venho em cima do parágrafo, dois cliques ele pega a palavra, que eu estou com o mouse em cima dela, 3 cliques ele pega o parágrafo todo, certo? E, porém, o que é interessante é, quando você faz a seleção total, por exemplo, fiz o Ctrl T, ele está selecionando também as linhas em branco que você tem. Então, a gente tem o hábito de, conforme vai digitando, vai apertando o Enter. Sim, isso já é automático, né? E muitas vezes também no final do texto, fica esse espacinho. E quando você vai fazer a seleção com o mouse também, você vai, puxa, olha lá, o espacinho está aqui. Então, para fazer o trabalho com relação às colunas, esse espaço final, ele vai dar um problema seríssimo. Por quê? Porque ele vai fazer com que o seu texto, ele tenha um espaçamento diferente. Então, indo lá na guia, layout, no grupo de ferramentas configurar página, na ferramenta de colunas, quando você seleciona a opção duas colunas, ele vai fazer o ajuste dessas duas colunas para você. Porém, pode acontecer o problema de você ter o texto numa coluna só. Por quê? Porque a seleção aqui ela passou. Então, a primeira dica que eu quero dizer para você que está usando o Word mais antigo, o mais antigo que eu digo é 2016, 2013 e outros pacotes que você tem aí dentro do seu computador, é o seguinte, quando você fizer a seleção, você vai apertar no teclado o Shift e a setinha da esquerda. E observe que ali perto do ponto final, quando eu faço Shift e a setinha para a esquerda, eu estou reduzindo o espaçamento de seleção. Eu estou reduzindo o espaço que estava a mais ali selecionado. E aí agora o texto está totalmente marcado. Nesse ponto, quando você fizer aí no seu Word, automaticamente ele vai fazer o processo certinho. O meu aqui, ele tanto conseguiu fazer com o espaço e sem o espaço, porque este recurso de seleção dentro do Office 365 já me permite um ajuste automático, tá? Dentro do 2019, quando eu fiz o teste, ele deu esse problema, mas como eu estou utilizando o Office 365, ele tem alguns recursos adicionais que já vão facilitar muito a utilização. Bom, dividi o texto em uma coluna, duas colunas, e eu tenho os alinhamentos. O interessante também é observar aqui embaixo, dentro da ferramenta, esta opção chamada mais colunas. Quando você seleciona esta opção mais colunas, você tem algumas opções mais específicas, como a largura de cada coluna, o espaçamento entre uma coluna e outra. Se você deseja inserir uma linha no meio, separando essas colunas ou não, tá? Então esses recursos você vai encontrar disponível aqui embaixo em mais colunas. Bom,
Em se tratando de colunas, nós temos que sempre lembrar que é por padrão justificar. O que é justificar? Definir que o texto ele vai de margem a margem. Ele vai de uma margem para outra margem. Em textos que estão divididos em colunas, um outro recurso é o chamado de letra capitular, né? Então, a letra capitular é a primeira letra de um determinado texto que vai permitir que você faça com que ela seja diferenciada das outras letras. Então, para fazer esse processo de diferenciação de uma letra para outra, a gente segue alguns passos. Primeiramente, sem dúvida alguma, o passo principal, né, é fazer a seleção da letra que você deseja fazer o capitular, tá? Então, com a letra selecionada, que eu posso vir, clicar, segurar e arrastar, você vem até a opção na guia inserir, dentro da guia inserir no grupo de opções de ferramentas texto. Dentro do grupo de ferramentas de texto, nós temos aqui a ferramenta para adicionar um capitular. O interessante aqui é você observar por que recebe esse nome, né? Letra adicionada como capitular. Porque dentro da história da evolução da escrita, essas letras é que caracterizavam o início de um novo capítulo dentro de um livro, dentro de um documento. Toda vez que você encontrar uma letra maior como essa, nessas características, nós estaríamos tratando de um início de um novo capítulo, ou de uma história, ou algum documento que nós estivéssemos utilizando. Eu tenho aqui duas opções principais de utilização, tá? Que é a primeira letra com o texto fazendo um contorno, e a segunda opção, que é a letra um pouco mais distante, fazendo um ajuste fino da coluna. O mais utilizado é a primeira opção. A terceira opção são as opções de letra capitular, onde você pode também modificar a fonte, a letra que você vai identificar. Então, se você baixou uma letra da internet, se você baixou uma fonte da internet, se você não sabe como fazer isso, faça uma pesquisa, tá? Dentro aí dos recursos que você tem de pesquisa, ou então mais para frente também, com certeza a gente pode vir dar essas dicas aqui para você. Então eu posso fazer a alteração da letra, a altura e a distância dela no texto. E aí eu tenho a minha letra capitulada. Um outro item interessante já dentro aqui das próprias formatações de textos e colunas é quando você faz a inserção, quando você vai inserir uma imagem e você quer incorporar essa imagem dentro do seu texto de algumas formas. Então eu tenho a opção inserir, né, na guia inserir, grupo de ferramentas ilustrações. Dentro do grupo de ilustrações eu tenho as imagens, e aí eu posso fazer a inserção de uma imagem como nós já conhecemos. Então vamos pegar uma imagem por padrão. Essa imagem ela vem posicionada aonde o cursor está, e eu tenho algumas opções que você já conhece, já comentei, mas é importante relembrar rapidamente, que é a quebra de texto automática. Um pouquinho mais detalhado agora, na quebra de texto automática, ela, com relação à imagem, ela determina o alinhamento da imagem com relação ao texto. Então, se eu quero que a minha imagem fique numa formatação quadrada, o que é a formatação quadrada? Ela vai permitir um enquadramento da imagem de acordo com o texto, fazendo com que há uma borda quadrada com relação ao texto. Então eu tenho a imagem de acordo com a movimentação. Perceba que mesmo trabalhando com as colunas, eu vou ter aqui o posicionamento da imagem sem afetar todo o texto. Então, no caso aqui, utilizando o enquadramento, eu teria melhor essa justificação aqui do texto. Poderia também colocar atrás do texto? Sim.
Quando você coloca atrás do texto, olha lá, em se tratando de uma imagem como essa, você acaba tendo um probleminha ali da transparência, né? Esses probleminhas de transparência nós resolvemos aqui no menu, né? Na guia de formatação, dentro do grupo de ferramentas ajustar, e aí eu tenho aqui a ferramenta de cor. E aí eu faço então os ajustes conforme eu desejo, colocando também depois o texto para frente, o texto para trás. Como ele tem essa caixa branca aqui, ó, então quando eu fizer a quebra automática do texto e colocar atrás do texto, olha lá, ele vai ter essa diferenciação aqui de estar posicionado, e aí tem umas caixas que não vão ter nenhuma visualização. O que eu recomendo aqui no caso, quando vai se tratar das imagens, é verificar se a imagem está como fundo PNG, que é um recurso aí que você tem de não ter fundos brancos na imagem que não vão interferir com relação ao seu texto, tá bom? Então, essa é uma primeira sequência rápida de dica aqui para que você possa utilizar a divisão em colunas, inserir um capitular e inserir também uma imagem que você vai utilizar dentro do seu arquivo do Microsoft Word. Vamos dar sequência então? Uma outra dica importantíssima que a gente não pode esquecer é na hora de fazer a formatação por estilos. Tá? Então a formatação por estilos ela vai facilitar muito a sua organização do arquivo. Eu já dei um exemplo numa palestra anterior, que era na elaboração de um trabalho acadêmico. Porém aqui eu quero mostrar esse recurso sendo utilizado de uma maneira diferente, você personalizando o seu estilo. Primeiramente, para localizar os estilos padrões do Microsoft Word, nós temos aqui na guia página inicial, no grupo de ferramentas estilos, nós temos aqui as referências padrões. Então nós temos aqui, por exemplo, título 1, título 2, né, que são os exemplos mais utilizados. Perceba que conforme a gente vai encostando o mouse, ele vai me dando os nomes que são criados, que são padronizados aqui. Eu posso criar um estilo próprio, eu posso limpar a formatação de um determinado estilo que eu estou utilizando no texto normal, ou eu posso aplicar através desta opção um estilo diferenciado, tá? Por padrão, o estilo normal é o que está credenciado aqui, mas ele vem com algumas características interessantes, tá? Que é o tipo de letra, que é a letra calibre, tamanho 11, formatado o texto, alinhado o texto à esquerda. Bom, enfim, vamos supor que eu tenho aqui um determinado texto, então eu já colei aqui, que é o hand, tá? Quando você copia e cola, ó, vou voltar aqui, então vou vir aqui, digitei lá o hand e eu abri um arquivo novo, vou selecionar ele aqui, apertar Ctrl X para recortar ele foi para a área de área de transferência. Aí quando eu colo no Ctrl V, ele já entende que eu estou utilizando uma função e ele já executa. Então, por isso é que eu não precisei digitar aqui para ele aparecer. E aí eu vou colocar aqui, para separar, um título qualquer, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, título 1. Aqui embaixo eu vou colocar título 2. E título 3 no terceiro parágrafo, só para poder separar. Título 3, tá bom? Faço as devidas correções ortográficas para não ter problema. Sempre lembrando que depois no final é importante, quando você for fazer um trabalho, principalmente utilizar as ferramentas de correção, tanto de ortografia quanto gramática. Esse processo também é feito de atualização automática hoje em dia pelo próprio sistema do pacote Office, principalmente, claro, você tendo o seu pacote Office aí devidamente licenciado, você vai conseguir fazer
essas atualizações. Se não for licenciado, ele vai verificar e vai falar para você que você não está utilizando um software licenciado. Bom, vamos aplicar então aqui rapidamente então, né? 3 cliques, título 1 e depois título 1 e depois título 1. Então eu já tenho aqui os 3 títulos, tá? Vamos supor também que eles estão separados em páginas diferentes. Então até aqui também tranquilo, né? Você vai ver no final do parágrafo, vai na guia inserir, dentro da opção de grupo de ferramentas páginas, você vai inserir uma página em branco. E aí ele joga o texto para a página em branco, certo? E aí ele joga mais para baixo outro texto. Vou novamente fazer o mesmo processo, página em branco, pronto. Então eu tenho aqui um total de 5 páginas. Olha só que interessante, o porquê que facilita muito você utilizar este recurso de formatação de estilo, né, que você tem aqui. Aqui no canto esquerdo da tela, ó, você vai observar que nós temos aqui páginas 1 de 5. Então eu estou na página 1 de 5. Quando eu clico aqui em cima desta opção, ele vai me abrir a guia de navegação. Na guia de navegação eu tenho aqui 3 opções de navegação dentro do meu arquivo. Eu tenho através dos títulos, que são os meus estilos, é o texto que está escrito aqui. Eu tenho por páginas, que é a visualização em miniatura das páginas, e eu tenho por resultados, que vai com base na pesquisa que eu executo aqui em cima. Quando eu venho aqui em títulos, olha como é que fica fácil você localizar uma parte do seu texto. Então, independente de ser um trabalho escolar, independente de ser um trabalho, né, um trabalho acadêmico ou um trabalho profissional, a utilização do recurso de estilos facilita também na questão da navegação. E aí você vai ter tanto os títulos, como também nós podemos ter os subtítulos, que vem aí dentro da configuração do título 2. Olha só que interessante. Então, se eu colocar aqui título, tá? 1. Aí eu vou selecionar ele e vou marcar ele como um título 2. Então eu tenho o título principal com o subtítulo 2. E aí você consegue organizadamente, né, navegar pelo seu texto e não precisa ficar aqui rolando páginas e páginas e páginas para encontrar o que você precisa utilizar. Caso você queira fazer a alteração das características ou criar um estilo próprio, você vai aqui na opção criar estilo, tá? Então, indo na opção criar um novo estilo, você tem a visualização padrão, você vai definir o nome dele e vai clicar aqui no modificar. Clicando no modificar, você vai alterar as características desse estilo que você está criando. Então você vai definir um nome, vai definir se ele está vinculado ao parágrafo e ao caractere, ou se é só o parágrafo, ou se é o caractere, se é um estilo de tabela, se é um estilo de lista, com base em qual estilo você está seguindo. Eu estou seguindo aquele que eu acabei de selecionar ali, que é com base no título 2. Então eu estaria alterando ele. Esse estilo de parágrafo seguinte que ele vai ter, qual que é o próximo estilo que eu vou determinar? A formatação, que é a característica dele, qual que é a letra que ele vai usar, qual que é a fonte, qual que é o tamanho, qual que é a cor, qual que é a opção de negrito, itálico, sublinhado, qual que é o alinhamento desse texto. Então aqui eu consigo criar um estilo próprio de formatação. Se você não tem necessidade de fazer alteração, basta então lembrar de utilizar os estilos de título 1, título 2 e aí você tem até o título 3 para você poder fazer aí uma subdivisão dos seus assuntos para poder navegar mais tranquilamente. E claro, como eu já falei numa palestra anterior, se você precisar fazer aí o sumário, já vai estar muito mais fácil, mais prático para você utilizar, beleza? Vamos para a próxima então?
Dando sequência, então, nessas pequenas dicas, pequenas orientações aí de formatação, eu quero comentar rapidamente sobre uma atualização que vem acontecendo nas ferramentas do pacote Office, principalmente dentro do padrão Microsoft, que são as atualizações de modelos. Tá? Então, se você não tem aí uma grande experiência, ou você quer se inspirar, você quer criar, mas você quer buscar uma inspiração de um determinado modelo para poder criar um documento, é interessante você observar esse recurso de buscar os modelos. Tá? Aqui vale lembrar novamente aquela regrinha. Tendo o seu software devidamente licenciado, você consegue fazer a utilização desses recursos com toda tranquilidade. Existem opções dentro do site do office.com que você pode comprar o pacote Office e utilizar ele de forma definitiva, pagando um preço até que consideravelmente para o mercado. E você tem a opção também de utilizar o recurso mensal, que você vai pagando mensalmente um valor ali mínimo para utilizar também o Office 365, que é esse que eu estou mostrando aqui para você. Tá? Bom, o recurso a maioria dos usuários já conhece, que é o recurso de novo, né? Pegar aqui um modelo com base em novo. O interessante é que os modelos ali estão agora sendo atualizados constantemente, porque os usuários têm permitido a geração de novos modelos e disponibilizando esses novos modelos para que você possa facilitar a sua vida. Tá? Então, fazendo uma pesquisa rápida aqui, se eu preciso, lógico que eu tenho que estar conectado na internet, se eu preciso fazer o modelo de um certificado, o modelo de um currículo, o modelo de um jornal, eu já tenho aqui as opções prontas que facilitam depois a minha edição. Então, eu venho na caixa aqui em cima, escrevo o que eu preciso fazer de busca e ele vai trazer para mim. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 modelinhos, 3 layouts de um jornal. Então, você está aí no seu bairro e você está na sua casa agora, nessa situação, e você quer falar sobre algumas novidades, você quer divulgar alguns comerciantes que estão aí, e aí você teve a ideia de fazer um jornalzinho. E esse jornalzinho também você pode emitir ele, mandar ele através por um e-mail, através de WhatsApp, e você cria um layout. E aqui você tem 3 modelos para que você possa se inspirar. Escolhendo então o modelo que você vai trabalhar, né? Aí ele vai mostrar para você um resumo, tá? Desse layout que você tem. E você clica na opção criar, ele vai baixar esse modelo para você e ele já vem aqui pronto para fazer a atualização. Olha o Lorem Y aqui disponível, né? Que é aquele recurso que eu falei para você, que é um texto, e esse texto é apenas para mostrar a orientação, o layout que você vai usar. Se eu vir aqui na opção no canto esquerdo para observar as páginas, olha lá. Então, quando eu clico aqui no ladinho esquerdo, eu tenho a visualização das páginas e aí eu posso navegar mais facilmente pelo arquivo. Para fazer a alteração desse arquivo é simples, é prático, rápido. Você vai clicar em cima do item que você deseja alterar e aí vai escrever o título que você deseja utilizar. Vai fazer a formatação de acordo com o que você deseja, vai poder acrescentar ou tirar itens que você deseja e assim por diante. As figuras, quando se trata de figuras, dica rápida, importante e prática. Muitos usuários acabam tendo uma dor de cabeça muito grande quando se trata de figuras. A minha orientação primeiramente faça o download de todas as imagens que você deseja utilizar, grave-as dentro de uma pasta e aí depois você faz as devidas alterações nas imagens que você for utilizar, tá? Isso é um detalhe importante
porque copia a imagem agora, depois que vai, copia de novo, coloca na pasta, tá? Então é importante que você tenha para todas as imagens a opção dentro da pasta do arquivo que você vai utilizar. E outro detalhe importante em se tratando das imagens, depois que você já tem ela na pasta, para ficar fácil o procedimento de troca das imagens, você vai fazer assim. Você vai pegar uma imagem, por exemplo, essa imagem que eu tenho aqui, e aí eu vou clicar com o botão direito em cima dessa imagem e vou aqui na opção, ó, alterar imagem. E eu tenho uma subopção que é de um arquivo. Quando eu uso essa opção, alterar a imagem de um arquivo, olha ela ali, já vem formatada certinho. Eu estou só substituindo a imagem de uma por outra. Então não preciso copiar, colar, inserir. Produtividade, ok? Faz então esse procedimento. Clica em cima da imagem que você quer alterar, botão direito sobre ela, localiza a opção alterar imagem e clica na subopção de um arquivo. Faz a seleção da imagem que você deseja e aí ele vai automaticamente ajustar dentro da formatação a ser utilizada. Os títulos, subtítulos, textos que você vai fazer a substituição segue o mesmo raciocínio, tá? Faz a seleção e faz a troca do texto, copia e cola, e aí vai disponibilizando esse documento, esse texto dentro do documento, tá? Como eu falei para você, nós temos aqui uma atualização constante, então tem vários modelos que você pode buscar e você tem os seus modelos que serão incluídos aqui também. Quando nós salvamos, quando você vai salvar um arquivo, você pode salvar ele como um documento modelo, tá? Então nós temos as opções de utilização de modelo do Microsoft Word e aí ele vai entrar dentro dos padrões de modelos aqui no iniciar. Facilita muito a sua vida para gerar conteúdo, né? Então você quer buscar inspirações de panfletos, cartas, cartazes, isso não só dentro do Microsoft Word, tá? Você tem opções aí também dentro do PowerPoint, do Excel, vai fazer uma campanha de agasalho agora, né? No momento do frio, eu queria então uma inspiração, olha, tem um modelo aqui. Faço aqui o download desse modelo. Eu posso também buscar através do site office.com para poder pegar alguns modelos que estão disponíveis lá. Esses modelos são gratuitos. Lembrando, se você não estiver conseguindo ter acesso ao modelo e receber uma mensagem de licença, significa que o seu software não está licenciado. Então você provavelmente não vai conseguir utilizar esses recursos que eu estou mostrando para você, tá bom? Vamos dar sequência então? Em se tratando de documentos que você tenha a necessidade de inserir uma equação matemática, uma equação financeira, o Microsoft Word ele vem preparado, ele tem uma melhoria em uma das suas ferramentas, que é a ferramenta de equação e ferramenta de símbolos. Como eu acesso essas informações? Então você tem o seu documento, né? E dentro do seu documento você tem lá o texto e durante uma parte do texto você precisa inserir uma equação matemática. E aí vem todas aquelas gambiarras possíveis e imagináveis. Você vai lá, desenha ou faz ela dentro de um software de desenho, copia a imagem e cola, ou tenta se matar aqui através dos símbolos para poder fazer a inserção. O recurso do Microsoft Word que vai facilitar a sua vida fica dentro da guia Inserir, no grupo de opções símbolos. E dentro do grupo de opções símbolos eu tenho aqui equação. Eu tenho as ferramentas de utilização padrões das nossas equações. Ou clicando na pequena setinha, né, que tem aqui no cantinho
do lado direito, você vai abrir o menu suspenso. Se você clicar em cima da palavra equação, ele vai abrir uma caixa para você criar a equação e ele abre a barra, né, de opções aqui, a guia de utilização de equações. E aí você vai poder então utilizar os recursos que estão disponíveis. Por exemplo, recursos de fração, onde você vai inserir um valor sobre outro valor, sobrescrito e subescrito. Aqui eu faço uma pausa para observar muito bem esses dois itens, tá? Muitos treinandos, muitos alunos se confundem. Por exemplo, você no trabalho que você estiver fazendo, no documento que você estiver criando, você precisa colocar a fórmula da água, que é o H2O. E então você vai utilizar uma opção de subescrito. Ou seja, eu tenho um texto que fica abaixo do texto principal. E eu tenho o sobrescrito, que é quando eu tenho um texto acima do texto principal. Então aqui eu tenho um exemplo de subescrito e aqui eu tenho um exemplo de sobrescrito, tá? Basta fazer então a inclusão e aí você faz as alterações fazendo a edição do texto, tá? Então basta utilizar os recursos de digitação. As fórmulas de radial, as fórmulas integral, né? Todas essas opções estão aqui para facilitar a sua vida. Então, basta digitar os índices, né? Os valores que você deseja dentro das caixas de posicionamento e observe que ao clicar em cima, você tem as opções de salvar, de transformar ela em outros índices. E aqui no cantinho esquerdo é a sua alça de locomoção. Então você vai arrastar a sua equação para um determinado ponto, caso você tenha necessidade. Então fica aí o detalhe interessante para você, que é a nossa guia de equações. Então vou lá na guia inserir. Dentro da guia inserir, no grupo de ferramentas símbolos, eu tenho a equação. Embaixo, logo embaixo, você tem o inserir símbolo. Então aqui eu tenho muitos símbolos que podem ser inseridos no seu documento, que na verdade é uma fonte, é um tipo de letra que tem esses símbolos para que você possa inseri-los, né? O copyright, marca registrada, dentre muitos outros símbolos que você tem disponível através das letras. Além do símbolo, nós temos aqui o wingdings, webdings, que são também o mesmo processo, são símbolos de acordo com os caracteres que são inseridos. Então eu tenho essas duas opções aqui no cantinho direito da tela, dentro do grupo de ferramentas inserir. Beleza? Outro ponto importantíssimo quando nós estamos trabalhando com os nossos documentos é na hora de fazer uma substituição e localização de um determinado conteúdo que você estiver criando. Vamos supor que você já tenha, né, um arquivo que tem uma grande quantidade de páginas e você precisa substituir uma determinada palavra que se encontra no texto por várias vezes. Ela aparece no texto e você precisa substituí-la, ok? Vamos supor que eu tenho aqui no meu exemplo, eu tenho a palavra Word. E ao invés de eu utilizar a palavra Word, eu quero utilizar a palavra Microsoft Word. Eu quero até acrescentar um conteúdo aqui. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira bem prática e bem rápida dentro do meu arquivo aqui? Então eu posso, primeiramente, vou selecionar essa palavra de acordo com o que ela está aqui marcada. Vou copiar ela, Ctrl C, para pegar exatamente a formatação, porque eu já vi que ela está em algumas outras partes aqui do meu texto, tá bom? Então, olha, pode ver que aqui embaixo ela está aparecendo também. Eu vou observar aqui na guia de opções aqui na página inicial,
dentro do grupo de ferramentas editando e eu tenho aqui as opções localizar, substituir e selecionar. Nós vamos utilizar aqui no localizar a localização avançada. Então ele vai abrir a caixinha para mim aqui, que é o localizar e o substituir. Se eu fizer a localização, ele vai me dar aqui aonde está esse texto. Vou na opção substituir. Então ele tem o texto que eu já selecionei e eu vou substituir esse texto agora por Microsoft Word 2019. Olha só, eu estou colocando um conteúdo. Então toda vez que ele encontrar a palavra Word, ele vai fazer a substituição por todo esse texto que está aqui na parte de baixo. Eu posso fazer uma substituição nesta palavra, neste ponto, ou eu posso substituir em todas as palavras que estiverem dentro desse meu arquivo. Então, se ele tiver 50, 80, 90 e eu não quero ficar substituindo uma por uma, com certeza eu vou clicar aqui no substituir tudo. E aí ele me dá um relatório final. Olha, nós fizemos aqui 3 substituições. Deseja continuar pesquisando desde o início? Sim, vai lá e verifica. Olha, tudo pronto. Fizemos então 3 substituições. Então ele encontrou por 3 vezes, e aqui eu já tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda, com certeza mais para baixo aqui eu vou ter mais uma vez ela aparecendo. Olha lá, Microsoft Word 2019. Então, toda vez que você precisar fazer uma substituição de uma palavra, que você percebeu que essa palavra tem que ter algo a mais, ou a própria grafia, a forma que ela foi escrita provavelmente foi errada, e você quer ter certeza de que não errou mais nesta palavra, esse recurso de localizar e substituir vai facilitar muito a sua vida. Dentro dessa caixa aqui, então, nós temos a opção localizar, que é a que eu já mostrei para você. Se você clica no localizar direto, ele abre aqui a barra de navegação, que é aquela barrinha que eu já mostrei aí no início da nossa conversa, que você pode fazer a navegação do documento. Clicando diretamente aqui na opção substituir, ele vem para essa caixinha de substituição. Se eu clicar na seta ao lado, eu tenho aqui as opções para ir até um determinado item, né, para fazer a localização, para clicar no substituir ou no localizar. Aqui vale lembrar aquela regrinha que eu sempre digo para todos os usuários de informática. Não existe maneira certa ou maneira errada de você executar uma tarefa. O que importa é a realização dessa tarefa de forma adequada, que seja aquilo que você está pretendendo fazer. Então, se você for utilizar teclas de atalho, se você vai clicar em cima da opção substituir e depois vai mudar para uma outra opção, você deve encontrar aquilo que é mais confortável para você e aquilo que com certeza vai gerar maior produtividade dentro dos trabalhos que você estiver utilizando, tá bom? Para facilitar ainda mais a sua vida, o Microsoft Word ele tem alguns recursos interessantes quando se trata na hora de inserir objetos num determinado documento que você está criando, elaborando. Sempre observando aqui então na guia inserir que eu tenho diversas opções de inserção. Tabelas, páginas, recomendações, suplementos, vídeos, links, comentários, cabeçalho e rodapé de página que a gente já viu no momento anterior, as caixas de texto de formatação, símbolos, enfim, existem diversas opções de utilização de recursos que estão disponíveis. O que é interessante você observar num documento, conforme a necessidade dessa inserção, você vai fazer uso dessas ferramentas. Uma delas aqui que com certeza vai facilitar muito a vida de quem trabalha na elaboração de documentos é as opções aqui de ilustração, tá? Dentro dessa opção de ilustrações, eu tenho aqui uma opção que é o gráfico,
onde você vai selecionar o modelo de gráfico que você deseja fazer uso, tá? E aí, quando você clica no botão, faz a escolha, logicamente, do modelo que você vai utilizar. E aí, quando você faz o OK, ele já abre para você aqui uma pequena visualização de uma planilha eletrônica e você faz então a inserção dos dados aqui dentro. E aí você tem o mesmo princípio de utilização do Microsoft Excel, colocando cada dado, cada linha em cada coluna, e você tem a opção aqui de formatação desse seu gráfico de acordo com o que você queira representar. Então, para facilitar a sua vida, o Word está integrado, né? Os recursos que o Microsoft Word tem estão integrados aos outros itens do pacote Office. Não que você vá criar uma planilha aqui muito complexa, tá? Aqui são opções justamente para que você possa ter uma referência. Algo mais complexo, você vai, sem dúvida alguma, utilizar os recursos do software apropriado, que é o software Microsoft Excel, tá? Então aqui fica essa dica aqui. Colocando ele aqui, aí você vai clicar 2 vezes fora, né? Para você fazer as alterações que você deseja. Você vai ajustar o tamanho do gráfico, o posicionamento, né? Através daqueles recursos que a gente já conversou. Então, para que você faça as devidas movimentações e inserções de acordo com a sua necessidade. Então, dentro da guia inserir também, é importante a gente observar que eu tenho outras opções aqui, que você tem aqui, por exemplo, recortar a tela de uma janela que eu tenha disponível. Eu tenho aqui a opção que eu estou utilizando no meu PowerPoint, né, para apresentar os conteúdos para você. Então ele tem aqui, ó, janelas disponíveis. Ou eu posso recortar a tela, né, através de um rápido instantâneo que ele chama, e dentre outras opções. Né, itens no documento, ele vai pegar aqui quais são os arquivos que eu tenho disponibilizados aqui no meu computador para, sem precisar sair do próprio Microsoft Word, localizar a informação que eu queira inserir dentro desse meu documento do Word. Então fica aqui uma dica interessante para que você pesquise um pouquinho mais, utilize esses recursos que nós temos aqui dentro do Microsoft Word, que são os recursos de inserção, tá bom? É isso aí. Muito bem, vamos então para a nossa conclusão. Eu quis trazer aqui para você alguns dos muitos recursos que o Microsoft Word tem disponível para que você possa fazer uma formatação, né? Uma elaboração de um documento de forma rápida, produtiva, alguns recursos aí para que você deixe o seu texto mais profissional. Então nós temos aqui opções de colunas, capitular, os estilos, a formatação dos estilos, ferramentas para inserir itens dentro do seu arquivo, a geração de texto automática através da função Loren e da função Rand. Então são recursos que você deve praticar, que você deve colocar aí em prática nas suas ferramentas. Lembrando sempre daquele detalhe, verifique a licença do seu software para que você não tenha problemas aí na hora de utilização, tá certo? Bom, agora é com você, né? Faça novamente as atividades, assista quantas vezes você quiser depois desse vídeo que vai estar disponível aí para você, compartilhe os conhecimentos que você adquire, pesquise, evolua, cresça pessoal e profissionalmente. Fica aqui sempre aquela perguntinha para que você possa responder. Então, resumidamente, quais são os principais itens que determinam uma formatação de texto como sendo profissional? O que você acredita que para deixar um texto bem profissional ele deve ter? Alinhamento, estilo, posicionamento, imagens, gráficos. O que você acredita que torna um texto sendo profissional? Só o conteúdo?
Compartilhe com a gente os resultados da sua pesquisa. Entre em contato através dos nossos meios de comunicação nas mídias sociais. A gente, sempre que possível, vai estar lá para poder fazer a observação e as respostas que forem necessárias. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que também possam evoluir pessoal e profissionalmente. Fica aqui então mais uma vez o meu muito obrigado para você, saudações positivas sempre, e a gente se encontra no próximo encontro. Tchau, até mais.